Olá, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, mulheres queridas, mulheres preciosas, pastoras, líderes. É uma alegria muito grande estar com vocês nessa primeira edição do Congresso UMA, União de Mulheres Avivadas. E o nosso coração se enche de gratidão, porque sabemos que mesmo eu não podendo estar com vocês presencialmente, essa via tecnológica, ela não é barreira para aquilo que o Senhor quer fazer. Amém? Aquilo que Ele quer fazer será estabelecido porque Ele é Deus. E Ele está, neste momento, abençoando você aí, nessa conferência UMA, nesse congresso UMA, e me abençoando aqui para que eu possa liberar sobre a sua vida uma palavra vinda diretamente do Senhor. Vamos começar esse momento em oração? Curva sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar juntas. Ó Deus, nós bendizemos o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor não está preso nem ao tempo, nem ao espaço. E o Senhor é aquele que ministra aqui e ministra às minhas irmãs, pastoras e líderes, no Congresso UMA, onde elas estão agora, a presença do Senhor está, o Teu Espírito Santo está trabalhando aqui, está trabalhando lá, e eu tenho certeza, ó Deus, que o Senhor, na sua bondade e misericórdia, pode fazer e quer fazer aquilo que só o Senhor é capaz. Alcance o coração de cada uma dessas mulheres, com a Tua bondade, com o Teu favor, comunicando a cada uma na medida que cada uma precisa receber do Senhor. Nós oramos crendo e já nos alegrando em Ti, porque o Senhor inclina os Seus ouvidos à nossa oração. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Gente, que iniciativa linda é essa, um congresso para ministrar ao coração de mulheres que se dão. Mulheres que, durante toda a sua vida, a sua trajetória, organizam, põem à mesa, vamos dizer assim, para que outras mulheres se alimentem. Quantas de vocês são aquelas que organizam congressos? Quantas de vocês são aquelas que pensam em eventos para reunir as mulheres, promovem círculos de oração? Vocês, pastoras e líderes que pelas madrugadas oram, jejuam, aconselham mulheres. E eu fiquei tão feliz quando eu soube dessa iniciativa de nós nos reunirmos aqui. Mulheres de pastores, pastoras, líderes de mulheres, mulheres que se dão e que agora estão tendo um tempo para serem supridas, para serem ouvidas, para serem acolhidas e para também receberem da parte do Senhor. Amém? É tão importante isso, nós honrarmos e cuidarmos da nossa liderança. E eu me senti honrada e privilegiada por estar aqui hoje ministrando ao coração de vocês. E o tema desse primeiro congresso é Há um propósito. Há um propósito. Uau! Se tem uma coisa que a gente questionou, né? Nesse tempo de pandemia é: qual é o propósito? Por que nós estamos passando por isso, Deus? Será que o Senhor perdeu o poder? Será que o Senhor perdeu a autoridade? De maneira nenhuma. O Senhor continua excelso, soberano, todo-poderoso, e Ele tem o governo de todas as coisas nas palmas das suas mãos. Então, qual é o propósito? Será que nós entendemos o que é propósito? Primeiro vamos entender, né? O que o dicionário da língua portuguesa diz que é propósito? Segundo o dicionário, propósito é deliberação, resolução, decisão, intento, projeto, fim, mira. Mira. O que é mira? Ter alguma coisa em vista. Alguma coisa que está à distância, não está aqui pertinho. Alguma coisa onde eu vou chegar, onde eu vou alcançar com a minha mira. Juízo, prudência, isso é propósito. Será que nós estamos entendendo qual é a deliberação, a resolução, a decisão de Deus para a nossa vida? Você já parou para pensar sobre isso? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? E às vezes a gente tem pensamentos tão egoístas a esse respeito.
Quantas vezes a gente pensa que o propósito de Deus é algo que se refere a nós mesmas? O Senhor vai me honrar, o Senhor vai me levantar, o Senhor vai me promover, o Senhor vai cuidar de mim. E, gente, uma coisa que eu quero trazer para vocês aqui é que a característica de Deus, que a Bíblia nos apresenta, é que, embora Ele seja um Deus pessoal, o propósito dele atravessa a gente, passa por nós, mas nunca é mirando apenas em nós mesmos. O Senhor amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, Deus tem um propósito para todo aquele que nele crê. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles, no plural, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando o Senhor Jesus nos ensina a orar, Ele fala, Pai meu, não, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então eu queria primeiramente trazer vocês para essa reflexão, porque muitas vezes nós temos uma visão muito egoísta e muito individualista quando a gente usa essa palavra, propósito. Qual é o plano de Deus para mim? Qual é o propósito de Deus para mim? E embora sim o Senhor tenha plano e propósito para cada um dos seus filhos, uma coisa que eu quero começar a desmistificar e a derrubar no seu coração é essa ilusão egoísta de que Deus faz alguma coisa pensando apenas em nós mesmos. Mesmo quando Ele está tratando conosco pessoalmente, em questões ali, tete a tete, você e Deus. Ele está tratando o seu caráter, Ele está curando a sua ferida, Ele está tratando as questões da sua infância. Mesmo quando Deus está ali no tete a tete com você, Ele tem um propósito muito maior. É muito mais amplo do que apenas uma coisa só para nós mesmos. E a gente às vezes percebe essa característica no povo de Deus hoje. Hoje a gente escuta muito, até nas nossas canções. É como se Deus estivesse traçando um plano para a gente ser feliz. Um plano para Helena ser feliz. Eu quero que Helena seja feliz. Sim, claro, Deus é um pai amoroso. E todo pai amoroso quer que seus filhos sejam felizes, não é isso? Mas Deus, gente, vai além. A perspectiva de felicidade que Deus nos propõe não é a perspectiva desse mundo. Não é a proposta de felicidade que esse mundo propõe. Porque a busca dessa felicidade que o mundo propõe pode nos afastar do propósito. Parece um paradoxo, né? Como assim? A minha felicidade vai me afastar do propósito? Talvez, se você estiver buscando a felicidade, não a felicidade bíblica, mas a felicidade que esse mundo propõe. A felicidade no conceito individual hoje, ela se relaciona a um estado mental, a uma disposição emocional satisfatória, favorável. Então, se eu estou bem nos meus pensamentos, eu estou bem emocionalmente, é isso então que é felicidade. Eu quero ter dinheiro no bolso, eu quero ter meus boletos pagos, eu quero fazer uma viagem de férias, eu quero me casar com o homem da minha vida, eu quero ter filhos, e que esses filhos sejam maravilhosos, que esses filhos nunca me decepcionem, que eles sejam meninos e meninas cheios da graça de Deus, e a gente começa a fantasiar uma vida, como se Deus fosse o gênio da lâmpada, e viesse satisfazer os desejos egoístas do nosso coração. A palavra de Deus diz assim, olha, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, pedem para gastar nos seus deleites e prazeres. Esse é um dos textos que deixa bem claro para a gente que Deus tem uma perspectiva diferente de felicidade do que a felicidade bíblica. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Salmo 128. O Salmo 128 é esse salmo que fala da felicidade. Vamos lá? Feliz. Ele começa assim, né? Feliz quem teme o Senhor. Deixa eu abrir aqui. O Salmo 128.
Nós vamos ler todo o Salmo, desde o primeiro versículo. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Esse salmo é tão lindo. E ele fala desse propósito, dessa felicidade proposta pelo Eterno. Feliz é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Só que essa palavra no original, gente, é bem-aventurado. E aí é que entra a diferença do nosso conceito de felicidade para o conceito bíblico de felicidade. Então, bem-aventurança, o conceito de bem-aventurança é muito mais amplo do que apenas um estado mental ou emocional satisfatório. É muito mais do que simplesmente você se sentir bem, você se sentir alegre, você se sentir contente, você sentir que todas as coisas estão funcionando na sua vida. A bem-aventurança é igual o shalom. Às vezes a gente traduz shalom como paz e a gente pensa que é só aquela paz, aquela ausência de guerra, né? Aquela ausência de conflito. Shalom, paz. Mas é muito mais amplo. A tradução para o português do original da palavra shalom, né, ou da palavra bem-aventurado, ela fica reduzida, vamos dizer assim, dentro do conceito que a gente tem na língua portuguesa. Então, quando shalom significa paz, é muito mais. Quando alguém fala, um judeu fala para o outro, shalom, ele quer dizer que tudo te vá bem, que a sua família seja abençoada, que seus negócios sejam prósperos, que você tenha paz em todos os seus momentos, que você seja um instrumento da paz de Deus onde você for. É muito mais amplo. E da mesma maneira, as bem-aventuranças. É mais do que ficar feliz. É mais do que se sentir bem. O bem-aventurado é aquele que atinge os seus fins, que cumpre os seus propósitos e que floresce. Então, por isso é que eu falei que muitas vezes o conceito de felicidade que a gente tem, ele sabota e ele nos desvia do nosso propósito. Porque às vezes, para nós chegarmos ao fim, nós vamos ter que desenvolver resiliência. Para a gente cumprir os nossos objetivos, a gente vai ter que muitas vezes negar a nós mesmos. Para a gente florescer, muitas vezes a gente vai ter que passar um tempo na escuridão. Porque se a gente for olhar esse conceito, né, de florescer, a semente, ela primeiro é plantada, escondida, fica ali no escuro. E depois ela germina, brota, floresce e frutifica. Então tem um processo. Mas se você quiser evitar a tristeza, evitar o processo, você vai ficar buscando a felicidade o tempo todo, a satisfação o tempo todo. E quando ela não acontece, você se frustra contra Deus, você culpa Deus, você acha que Deus não te ama tanto assim, porque e as promessas que Deus me ama, e aquilo que Ele prometeu. Gente, primeira coisa, quando Deus te promete alguma coisa, nunca é para o seu uso e prazer pessoal. Passa, sim, pela sua alegria, pela sua felicidade, porque nosso sentido de vida está conectado a pertencimento, a pertencermos ao Senhor, a sermos filhas do Senhor. Se você está buscando felicidade naquilo que você faz, se você está buscando felicidade no seu chamado, se você está buscando felicidade em quantos seguidores você tem, se você está buscando felicidade no tamanho da sua igreja, deixa eu te falar, minha linda, você vai se frustrar muito e você vai ser desviada do seu verdadeiro propósito. Essa semana, eu conversei com uma pastora querida, por mensagem, por áudio. Ela mora fora do Brasil e eles tinham uma igreja, lutavam com muita dificuldade para manter essa igreja, uma igreja pequena, com muitos problemas, com muitos desafios, como é toda igreja fora do Brasil.
As igrejas fora do Brasil, elas experimentam uma rotatividade muito grande. As pessoas chegam, as pessoas saem, as pessoas entram, as pessoas saem. Dependendo do porte da igreja, é uma igreja que atravessa toda sorte de problemas, e nós não cabe agora listar, né? Cada um sabe os problemas da sua própria família, cada um sabe os problemas da sua própria casa. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Por causa da pandemia e por causa de outras questões que vinham se acumulando, eles entenderam que era tempo daquela comunidade ser diluída para que os seus poucos membros que ainda restassem buscassem novas comunidades onde congregar. E aquele foi um processo muito doloroso. Claro, imagina. Oh Deus, será que eu entendi errado o meu chamado? Será que eu entendi errado o meu propósito? Mas eu fiquei muito feliz quando, depois de saber disso, mais de um ano que a igreja fechou, ela me mandou uma mensagem falando assim: oi Helena, tudo bem com você? Eu queria te dizer que nós estamos muito bem. Temos atravessado lutas, desafios, mas estamos bem. Amando ao Senhor e servindo pessoas. Eu me alegrei. Uau! Ela entendeu. Ela entendeu. A nossa vida consiste em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E o amor é serviço, o amor é tratar o outro como o outro quer ser tratado. O amor, às vezes, se derrama num jantar, num café preparado com carinho para uma única pessoa. Jesus não abriu nenhuma igreja. Jesus mandou os seus discípulos comprar pão e saiu da sua rota para se encontrar com uma mulher à beira do poço em Samaria. Jesus deu ordens aos seus discípulos através dos quais iria nascer a igreja e os cristãos iriam se unir, iriam se cuidar mutuamente, iriam aprender juntos sobre a verdade libertadora do Evangelho. Mas entenda, o nosso propósito não está ligado apenas ao nosso ministério, não está ligado apenas àquilo que nós sabemos fazer, à nossa vocação ou à nossa profissão. Não é o que a gente faz, gente, é quem a gente é. O nosso propósito está ligado à nossa essência. Somos filhas de Deus, então andamos como filhas de Deus. Somos filhas da luz, então andamos como filhas da luz, dando fruto, florescendo, chegando, alcançando os nossos fins e cumprindo o nosso propósito e florescendo. E tem gente que não está entendendo isso. E está insistindo num projeto ou em algo que quer dar visibilidade para pessoas, para homens. E está se desviando do propósito. Está querendo se sentir bem. Está querendo se sentir uma pessoa com sucesso. Gente, o agricultor, ele prepara a terra. Ele escolhe as melhores sementes. Ele planta na melhor estação. Ele rega, ele aduba, mas quem dá o crescimento é Deus. E Deus só nos dá aquilo que nós damos conta de gerenciar. Tem muita gente sofrendo porque está carregando fardos, em nome de ter sucesso, em nome de prestar satisfação para outras pessoas, em nome de parecer famoso, em nome de parecer bem-sucedido para outras pessoas. Está com a família destruída, está com a casa destruída, os relacionamentos com os amigos foram quebrados. E quando você vai ver bem no fundo do nosso coração, a motivação está torta. A gente está servindo a estruturas, não a pessoas. E aí a gente se desviou do propósito. Buscando felicidade, a gente se desviou do propósito. E eu estou citando aqui, gente, ministério, porque eu estou lidando com líderes de mulheres. Eu estou falando aqui com pastoras, com líderes de mulheres, esposas de pastor. Mas isso que eu estou falando cobre toda a nossa existência, toda a nossa vida. Se eu quero ser feliz no meu casamento, na maneira do mundo, muitas vezes eu vou desistir. A fila anda. Esse casamento já me cansou. A bem-aventurança é: atinge os seus fins, cumpre o seu propósito e floresce. E para atingir os fins e cumprir o propósito, muitas vezes a gente vai ter que perseverar. A gente vai ter que resistir. A gente vai ter que ter esperança e a gente vai ter que ter paciência.
E isso tudo pode parecer uma barreira enorme para o conceito secular, mundano, humano, de felicidade. E Deus quer que a gente caminhe sim num propósito, como bem-aventuradas. A felicidade bíblica é muito mais que uma satisfação temporária. Ela é muito mais do que um conceito individual. Ela é muito mais. E a gente vê isso nas bem-aventuranças do Salmo 128. Feliz, bem-aventurado, o que teme o Senhor. O que teme o Senhor. Começa aí. Você quer atingir o seu propósito? Atingir o seu fim, cumprir o seu propósito? Tema a Deus. E temor ao Senhor é reverência. Temor ao Senhor é consciência de quem Deus é. Apesar de nosso conceito de Deus ser tão superficial, né, gente? Tão moldado pela nossa mente pequena, humana. A nossa caixinha craniana, newtoniana, como diz um professor meu. Um conceito tão pequeno. Deus é o oceano, você nunca vai conhecer a profundidade total de Deus. Ele é muito mais do que a gente possa imaginar. Mas aquilo que é apresentado a nós pela sua bendita palavra, que isso aumente em nós a reverência, o temor ao Senhor. Isso nos leva ao propósito. O primeiro passo a viver o propósito de Deus é ter temor a Deus. Porque quando você teme a Deus, você tem reverência a Ele, você busca na palavra de Deus o que Ele valoriza, o que Ele espera, o que Ele quer, quem Ele é. O temor do Senhor, o livro de Provérbios também diz, é o princípio da sabedoria. Do trabalho de tuas mãos comerás. Gente, comerás não é para você, é para você trabalhar para viver e não viver para trabalhar. O trabalho é digno, o trabalho é bom. Não, embora muitas pessoas acreditem, o trabalho, ele não é uma consequência da queda. Não é, Helena? Mas lá na Bíblia está falando que o homem ia ter que cultivar a terra para comer, do suor do rosto e tal. Sim, o ardor do trabalho veio, mas o trabalho foi estabelecido antes da queda, quando Deus coloca o homem no jardim para o cultivar. Para cultivar, gente, tem trabalho. Para cuidar de um jardim, tem que ter trabalho. Não é assim? Então, o homem, antes da queda, ele já trabalhava. E o trabalho não era um fardo, o trabalho era uma alegria, o trabalho era um prazer. A Bíblia condena a preguiça. O Senhor condena a preguiça. Então, o trabalho é divino. Mas o Senhor quer que a gente trabalhe movidos pelo temor do Senhor. Que o nosso trabalho nos leve não para o envaidecimento, para o orgulho, ou por correr atrás do vento, por querer conquistar mais e mais e mais e mais e mais, só para se sentir superior aos outros. Não, você sabe trabalhar, trazendo sustento para a sua família, mas também sabe desfrutar do fruto do seu trabalho, comer do trabalho de suas mãos. Não é só trabalhar e também não é só comer, equilíbrio. O texto também fala de cultivar os relacionamentos familiares. Sua esposa, qual vinha fecunda, no recesso do seu lar, seus filhos rebentos da oliveira, à roda da sua mesa. O propósito de Deus fala da construção de uma família feliz, de uma casa estruturada. Onde uma esposa está ali no recesso do lar e ela também é cuidada. É interessante, um pastor amigo meu fez essa comparação, eu achei tão feliz. Ele falou assim o salmista diz, né? Sua esposa qual vinha fecunda, qual videira frutífera. Ou seja, a videira tem que ser cuidada. Se você quer comer dos frutos da videira, você vai ter que cuidar da videira. Você vai ter que espantar as pragas, você vai ter que providenciar a luz certa, a quantidade de sombra certa, a irrigação certa. E da mesma forma, as esposas devem ser cuidadas, como videiras, protegidas das pragas, protegidas dos invasores, cuidadas, nutridas, protegidas. É tão lindo isso. Os filhos rebentos da oliveira, a roda da sua mesa. Fala de um relacionamento de geração para geração. O propósito de passar para a próxima geração quem Deus é. O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria casa?
Muitas de vocês estão exauridas, exaustas, dando o melhor para a sua obra, para a sua igreja, para as suas mulheres lideradas, ali ombrando com seu marido. Isso tudo é maravilhoso. Deus chamou vocês para isso? Glória a Deus. Mas, muitas vezes, isso está custando a nossa casa, que está abandonada. Pré-requisito para eu pastorear uma igreja é ter a família cuidada. A família perfeita, Helena? Não, família perfeita não existe. Filhos fazem escolhas difíceis. Eles crescem, tomam outros rumos. Não estou falando de uma família perfeita, eu estou falando de uma família saudável, onde o evangelho é vivido. É mais ação do que papo. O meu pai dentro de casa é o meu pai da igreja. A minha mãe lá da igreja é a mesma mãe dentro de casa. É a mesma mulher de oração, é a mesma mulher mansa. É a mesma mulher que está lutando contra as imperfeições dela. A mesma aqui de casa é a mesma lá da igreja. Não é uma vida dúbia, uma dupla personalidade. O conceito de bem-aventurança no Salmo 128 deixa muito claro o propósito de Deus no relacionamento com Ele, no relacionamento com aqueles a quem Ele nos entrega, nossa família, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos consanguíneos, amigos mais próximos que comungam também da nossa mesa, até transbordar. É tão interessante que você pode notar no final do Salmo 128, que diz assim: que o Senhor te abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos, a próxima geração, e haja paz em Israel. É algo que começa na sua casa e transborda para a nação. Hoje, muitos problemas que nós temos vivido na nossa nação começaram em casa. Começaram na terceirização da educação dos filhos. A gente deixou a doutrinação e o discipulado para a faculdade. Nossos filhos são responsabilidade nossa de educação e de gerarmos, porque filho de crente não é crente. Nós precisamos de gerar em oração e súplicas o novo nascimento para os nossos filhos. Uma experiência genuína que só o Espírito Santo de Deus pode criar no coração dos nossos filhos. Isso primeiro vem pelo ensino da palavra, pelo testemunho. Você não diz uma coisa e faz outra. Você está vivendo aquilo que você está pregando, aquilo que você está ensinando para o seu filho. Você discipula o seu filho e ora para que o Espírito Santo transforme todas as coisas. É um processo. É um processo que muitas vezes nós não queremos. Nós não queremos atravessar. E a gente reclama, e a gente fala, e a gente está pensando em propósito, como eu comecei aqui, falando de um propósito totalmente focado no eu, no ego. E o propósito de Deus, Ele atinge, como a gente viu aqui no final do Salmo 128, a paz sobre Israel, ou seja, sobre a nação. Essa conferência, ela está falando, usando como tema, Eclesiastes 3, verso 1, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Cada propósito debaixo do céu, há um tempo certo. Mas muitas vezes a gente atropela processos. A gente não quer viver aquela estação onde você serve a sua família, onde você serve o propósito de Deus na sua casa, você serve ao propósito de Deus no seu casamento, você serve ao propósito de Deus servindo os seus filhos, às vezes arrumando cozinha, lavando louça. Ah, Helena, isso é propósito de Deus? Com certeza é. É tão interessante que Jesus, antes dele aparecer no Jordão para ser batizado por João Batista, a gente vê o nascimento de Jesus, a gente vê a apresentação dele no templo em Jerusalém, e depois ele aparece novamente no templo aos 12 anos,
e depois só aparece indo ser batizado. O que ele fez, Helena, nesses 30 anos? Ele não estava cumprindo o propósito de Deus, não. Estava cumprindo o propósito de Deus, sim. Os 3 anos de ministério de Jesus, o ministério público de Jesus, dependeu totalmente dos 30 anos de anonimato. Os 30 anos sendo vizinho, sendo filho, sendo aprendiz de carpinteiro, talvez. Os 30 anos ajudando sua mãe a cuidar dos irmãos mais novos. Os 30 anos ajudando seu pai, os 30 anos servindo aos vizinhos, aprendendo das Escrituras, aprendendo de seu Pai Celestial, guardando tudo no seu coração e sendo fortalecido para o momento certo. A gente já quer tomar posse da bênção. A gente quer queimar etapas, quer abortar processos. Gente, se a gente não é capaz de servir a Deus, aos propósitos de Deus, na simplicidade do recesso do nosso lar, nós estamos desqualificadas para servi-lo publicamente. E eu não estou dizendo de cultivar uma família sem desafios, sem problemas. Está aí um bom lugar para você ser treinada no amor, na misericórdia, no perdão. Dentro de casa, com quem te conhece sem as máscaras sociais. E há um tempo para cada propósito. Eu oro a Deus para que você seja atingida por essa palavra. E reorganize as suas prioridades. E entenda o valor do hoje para a construção do amanhã. O valor da semente para a colheita. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo terrível de colheita. Das sementes malignas que foram plantadas há anos atrás, com ideologias falsas, com movimentos mentirosos, com um empoderamento parcial, com a disputa de poder entre homens e mulheres. Hoje nós estamos colhendo os frutos malditos da nossa negligência e das sementes que não escolhemos há anos atrás. Hoje é tempo de revisar a semeadura, de valorizar as coisas simples. Porque quando Deus escolheu fazer algo extraordinário, Ele mandou o seu único filho para uma família. Jesus não brotou no deserto para ser tentado por Satanás. Ele foi colocado no ventre de Maria e Deus providenciou um pai terreno para Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus teve irmãos. Depois desse tempo, onde a primazia do útero de Maria foi totalmente consagrada ao Senhor. Mas depois ela também foi abençoada como mãe de outros filhos. Porque filho é bênção. Filho é santo. Filho é tão especial que Deus mandou dele. E fazer dele o primogênito entre tantos outros filhos. Então vamos revisar os nossos conceitos de felicidade e propósito. E vamos alinhar, deixar o Espírito Santo alinhar o nosso coração ao conceito de felicidade e propósito de Deus. Porque bem-aventurado é aquele que atinge os seus fins, cumpre o seu propósito e floresce. Deus abençoe vocês, mulheres queridas. Um grande beijo. Vou trocar de roupa rapidinho, tá?